Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de legislação do SUS. E hoje nós vamos finalizar o estudo da Lei 8080. A gente começou já tem um tempinho e eu vim trabalhando ela com vocês bem aos poucos, por ser uma lei extensa, né, para não ficar algo cansativo e trazer realmente tudo muito mastigadinho para que você consiga compreender o estudo dessa lei tão importante. Então, hoje nós vamos concluí-la finalmente, e aí você vai ter realmente essa compreensão por completo dessa lei no seu estudo. Então, sem mais delongas, vamos adentrar o conteúdo e hoje a aula vai ser bem curtinha, porque são só os capítulos, os artigos finais, tá? Para quem não me conhece ainda, chegou aqui pela primeira vez nessa aula, muito prazer. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira. Assim como você, eu já tive o sonho, né, de ser concursada, já alcancei meus cargos públicos e hoje venho aqui nas redes sociais trazendo realmente esse conteúdo de estudo mais facilitado para todos os meus alunos e mentorados. Eu tenho vários mentorados na área de enfermagem que já conquistaram suas aprovações em concursos e outros que vêm chegando. E tenho também vocês aqui, meus alunos queridos do YouTube. Então vamos lá começar essa aula. E aí, como vocês podem ver, a gente vai ter hoje dos artigos 27 a 55. Se você chegou aqui pela primeira vez, lembre, a gente tem a nossa playlist de legislação do SUS aqui e tem todas as aulas anteriores com relação à lei, a gente tem as aulas anteriores com relação ao processo de evolução da saúde no Brasil. A parte da Constituição que fala da saúde. Então, tem toda uma série histórica para vocês virem estudando aqui comigo legislação do SUS, tá? Então, começando aqui, e vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou olhar aqui para baixo, porque eu estou espelhando a tela do meu iPad com você, para realmente poder passar as aulas, os slides e fazer as anotações que forem pertinentes. Então, começando aqui, a gente vai ter, né, nosso artigo 27, ele está na parte do título 4, que trata sobre os recursos humanos, tá? Então, vai ser o primeiro ponto que a gente vai avaliar hoje, é a questão dos recursos humanos. Então, a gente tem que a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo e cumprindo em cumprimento dos seguintes objetivos. Então, o que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa parte? Quais os objetivos, tá, da política de recursos humanos na área da saúde. Isso aqui pode ser cobrado realmente na sua prova dessa forma. Então, quais são os objetivos da política de recursos humanos na área da saúde, tá? Ou então, são objetivos da política de recursos humanos na área da saúde, exceto, tá certo? Então, prestem atenção aqui comigo. E eu já trouxe até aqui descrevendo os pontos importantes. Então, a gente tem aqui, ó, política de recursos humanos para a área da saúde, tá? Ela vai ser formalizada e executada articuladamente, né, pelas diferentes esferas, cumprindo os objetivos. Então, a gente tem aqui quais são esses objetivos, tá? Primeiro, a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, e aí todos os níveis de ensino ele ainda traz aqui, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Então, é para perpassar em todos os níveis realmente, tá? Desde a graduação, a pós-graduação, tá certo? E na pós-graduação a gente tem as residências, mestrado, doutorado, tá? Então, sempre vai ter em todos os níveis, certo? A valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Então, percebam aqui que eu deixei até destacado. Valorização da dedicação exclusiva. Isso aqui foi muito discutido e é muito importante que tenha aqui. É a valorização do trabalhador realmente que está ali inserido no SUS, certo? E isso é um objetivo da nossa política de recursos humanos. Valorizar esse trabalhador inserido no âmbito do SUS, tá? Então, tem esses dois pontos aqui. Vocês podem perceber que aqui a gente tem o inciso 1 e o inciso 4. Os outros dois foram vetados, então eu não trouxe aqui para vocês porque não vale a pena se já estão vetados, certo? Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem um campo de prática para ensino, pesquisa, mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. O que é que isso quer dizer para você? E é bem importante, por isso que eu deixei aqui em vermelho, tá?
todo o equipamento de saúde do SUS vai servir como um campo de prática de ensino e pesquisa. Olha aqui, campo de prática de ensino e pesquisa. Porém, isso sempre vai ser de acordo com as normas específicas, tanto elaboradas pelo Sistema Único de Saúde quanto no Sistema Educacional de Ensino, tá? Então, existe realmente essa cooperação e precisa existir esse diálogo entre o ensino e a saúde para que esses campos sejam realmente práticas, né, de ensino e pesquisa, tá bom? Mas entendam que todo o equipamento de saúde do SUS deve servir como campo de prática para ensino e pesquisa, desde que tenha realmente toda essa regulação, essas normas, conjuntamente do sistema educacional com o sistema de saúde, certo? Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidos em regime de tempo integral, tá? Isso aqui eu já vi diversas vezes cair em provas, trazendo que pode ser em regime parcial, em regime. Eles vão mudar essa nomenclatura, mas sempre trazendo que pode ser feito de forma parcial, realmente. 20 horas, 30 horas, não trazer essa questão aqui do integral, mas perceba que a gente precisa que seja regime de tempo integral para os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS, tá? Perceba, isso aqui pode ser tranquilamente numa prova mudado. Dizer que seja no sistema privado, por exemplo, na saúde privada, tá? E aqui não é isso que está falando no SUS. Então, na sua mente, no SUS, para cargos de chefia, direção e assessoramento, regime de tempo integral, certo? Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. O que é que eu destaquei aqui para você que é importante, tá? Na legislação, a gente tem aqui uma numeração destacada. Então, ele botou aqui, ó, 2, tá? Isso eu trouxe em vermelho porque sempre onde tem uma numeração, as bancas tendem a querer confundir o candidato e testar mesmo se ele está atento a esse número. Então, percebam, aqui é muito importante. E outro ponto é servidores que legalmente acumulam, tá? Legalmente aqui também é bem importante que você lembre na hora da sua prova, tá? Então, os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS, ok? E o nosso inciso 2, a gente tem aqui o disposto no parágrafo anterior, que é esse aqui que a gente acabou de ver, aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção, tá? E vou destacar aqui para vocês, com exceção dos ocupantes de cargo de função de chefia, direção ou assessoramento. Por quê? Porque a gente viu que esses aqui são regime de tempo integral, certo? Acredito que deu para ficar bem organizadinho aí na mente de vocês. O que é que vocês precisam saber? Os objetivos, que a gente já viu. Aqui no parágrafo único, que todo equipamento do SUS vai servir como um campo de prática de ensino e pesquisa, que no SUS, cargos de chefia, direção e assessoramento só podem ser exercidos em regime de tempo integral, que os servidores podem legalmente acumular 2 cargos ou empregos no SUS, com exceção dos que são cargos de chefia, direção e assessoramento, porque precisa ser regime de tempo integral. Percebam que tudo isso aqui eu trouxe numa fala para vocês agora, para realmente amarrar aí na mente, certo? Qual seria o próximo tópico que a gente precisa avaliar, tá? A gente vem aqui para o título 5, que é a parte do financiamento dos recursos. Então, muito importante, tá? A gente já começou a ver isso aqui lá atrás, a gente viu um pouquinho, e agora a gente vai deixar realmente mais amarradinho aqui pra gente, tá? Então, o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada na sua direção nacional,
com participação dos órgãos da Previdência Social e Assistência. A gente viu, né, que a Seguridade Social, ela compreende a Previdência, a Assistência e a Saúde, tá? Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, percebam, o que é que eu quero que vocês lembrem desse artigo aqui, tá? O orçamento da Seguridade Social vai destinar ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários para que sejam realmente implementados aquelas metas que foram estabelecidas e as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, de onde vem uma parte realmente do recurso do SUS, da Seguridade Social, tá? Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários para a realização de suas finalidades, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa parte aqui, gente, tendo em vista o que foi estabelecido, é muito importante, tá? Você precisa saber que tudo que foi estabelecido, que foi programado, que foi pensado, precisa estar aqui. A não ser em situação de emergência ou de calamidade pública, que a gente vai ver isso aqui também, certo? Artigo 32. São consideradas outras fontes os recursos provenientes de. Então, aqui a gente tem uma fonte, tá? Aqui a gente tem outras fontes de recursos para o SUS, certo? Então, são outras fontes. Serviços que possam ser prestados sem prejuízos da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos, preços públicos arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais, tá? Isso aqui é importante que vocês tenham em mente esse contexto. Não precisa ficar na neura de decorar, tá? Aos pouquinhos, quando vocês forem revisando esse conteúdo, vocês vão conseguir realmente ir fixando isso aqui, tá? O que é que eu gosto sempre de falar para os meus alunos e mentorados? Vocês podem pegar palavras-chave, por exemplo, certo? Então, para ir gravando aqui as palavras-chave para que você consiga lembrar na hora da sua prova. Então, quais as palavras-chave que a gente poderia destacar aqui? Serviços prestados, ajuda, vou botar aqui doações, tá? Que é uma palavra mais fácil da gente lembrar. Alienação patrimonial, multas, tá? Taxas e rendas eventuais. E aí, aos pouquinhos, revisando isso aqui, vocês vão conseguir lembrar desse conteúdo. Aí a gente tem aqui embaixo. Ao SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 desse artigo, tá? Apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. E aí vocês podem ver aqui que não existe, não coloquei aqui para vocês, que seria aqui o nosso inciso 1, é porque ele foi vetado, tá? Mas isso aqui continuou, certo? Então eu trouxe aqui para vocês. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Essas contas especiais aqui são os fundos de saúde, tá? Que a gente já discutiu, já falou aqui sobre ele em aulas anteriores, vocês vão lembrar, tá? As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente ao SUS, pelo SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estado, Distrito Federal e municípios, em particular o Sistema Financeiro de Habitação, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que as ações de saneamento em que o SUS venha a fazer serão financiadas por esses tarifários específicos, tá certo? Inclusive do Sistema Financeiro Habitacional, do Sistema Financeiro da Habitação, certo? As atividades de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades, pelo orçamento fiscal, além de recursos e instituições de fomento e financiamento ou de origem externa
e receita própria das instituições executoras, tá certo? Então, daqui eu quero que vocês lembrem, claro, que o orçamento do SUS vem uma parte da Seguridade Social e a outra parte dessas outras fontes que eu destaquei aqui para vocês, palavras-chave, tá? Isso aqui é o mais importante que vocês lembrem da questão dos recursos humanos, tá? Do financiamento dos recursos, perdão, não dos recursos humanos, financiamento dos recursos, certo? Recursos humanos foi o que a gente acabou de ver, né? E aí a gente chega aqui à parte da gestão financeira, tá? A gente viu a parte do financiamento dos recursos e agora a gente está aqui na parte do financiamento da gestão financeira, tá? Que é bem importante também que você saiba. Então a gente tem aqui, ó, os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação e movimentados sobre a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Lembra que eu acabei de falar, eu já falei com vocês antes, mas eu falei novamente agora, né? Essas contas especiais são os fundos que a gente tem de saúde, fundos de saúde, e aí eles precisam ser fiscalizados, essas contas precisam ser fiscalizadas e elas são fiscalizadas pelos conselhos. Então, pensa, a gente pode ter fundo de saúde estadual, né? A conta lá do Fundo Estadual de Saúde. Então, quais são os conselhos que vão avaliar? Os conselhos da esfera estadual. A gente tem o Fundo Municipal de Saúde. Então, quais são os conselhos que vão avaliar? A parte do fundo do Conselho Municipal de Saúde, certo? E aí precisa ter essa fiscalização para que não seja tratado realmente aquela parte dos recursos que foram destinados à saúde de qualquer forma. Precisa ter alguém ali fiscalizando se está sendo empregado em tudo que foi definido, né, na lei lá de diretrizes orçamentárias, tudo direitinho, certo? Inciso 1. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, que foi o que a gente viu que podem ter, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Olha aqui o que eu falei para você, né? Os fundos de saúde, aqui a gente já tem, ó, na esfera federal, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde e fiscalizado pelo Conselho Nacional de Saúde, certo? O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade, a programação aprovada da aplicação de recursos repassados a estados e municípios, constatada, se for constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Então, percebam que existe um sistema de auditoria que vai realmente acompanhar se todo aquele recurso que foi repassado da União para estados e municípios estão sendo empregados de forma correta, tá? E se for constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, o Ministério vai aplicar as medidas cabíveis previstas em lei, tá? Para realmente fazer com que esses recursos sejam utilizados de uma forma correta, certo, gente? As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente do Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, dos recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social a projetos e atividades a serem executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Que essa receita destinada realmente pela Seguridade Social, ela vai ser repassada automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde. E saiba que a parte destinada a estados e municípios serão também repassadas automaticamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde, tá? Então, isso aqui tenham em mente que isso é automático, isso é feito automaticamente, fundo a fundo, certo? 35. Para estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Então, quando se pensa em repassar
recursos da União para estados, Distrito Federal e municípios, será utilizados critérios. Que critérios são esses? Então, são esses aqui que a lei traz para a gente no artigo 35. Então, o perfil demográfico da região é um critério. Perfil epidemiológico da população a ser coberta é outro critério. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área é outro critério. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Previsão do plano quinquenal de investimentos na rede e ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Então, a gente tem aqui 7 pontos que serão critérios de avaliação para ver realmente a questão dos recursos que vão ser transferidos da União para estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, isso aqui, o que é que eu oriento para você? Lembra de fazer revisão e revisão ativa. Então, eu posso colocar isso aqui, por exemplo, num flashcard. Então, eu faço um flashcard perguntando na frente quais são os critérios para que sejam transferidos valores da União para estados, Distrito Federal e municípios, né? E aí eu posso colocar atrás esses 7 itens aqui. Então, eu vou colocar e lembrando, sempre eu coloco palavras-chave no começo para eu ir lembrando, tá? Para eu ir recordando aquele assunto e com o tempo ir revisando isso de forma adequada, você vai conseguir fixar isso aqui tudo de forma mais leve e assertiva na sua mente, tá? Não queiram realmente ficar impactados com uma quantidade assim de uma vez. Isso primeiro, eu já trouxe essa lei mastigadinha para não gerar essa chuva de conhecimento de uma vez só. Mas aí você pode pensar, Gi, é muita coisa aqui para eu decorar. Vai com calma. Vai fazendo o método ativo, como eu estou dizendo aqui para você. Por exemplo, isso aqui dá um ótimo flashcard, esse artigo. E aí você vai vendo isso aqui com o tempo. Todos os dias dá uma olhadinha, não vai demorar. E você vai ver que vai conseguir fixar, tá? Lembrando que se a minha aula, se o meu jeito de ensinar aqui para você, se a minha metodologia te ajuda, deixa um like aqui nessa aula, coloca nos comentários se eu realmente estou conseguindo te ajudar, porque só assim eu consigo saber se eu estou conseguindo te ajudar e se vale a pena continuar aqui trazendo todas essas aulas para vocês, tá? E te ajudarem aí nessa preparação no seu estudo para concurso. Continuando, aguenta aí que a gente está já chegando no final. Como eu falei, essa aula vai ser mais curtinha, porque são aqui os artigos finais da nossa Lei 8080. Então, a gente está já acabando, tá? Agora, a gente chega aqui na questão do planejamento e do orçamento, tá? E aí, a gente tem o artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente. Essa palavra aqui é chave, ascendente, do nível local até o federal. Então, pensa, uma seta, tá? Sempre crescendo, sempre para cima. Aqui vai ser do nível local até o federal, tá? Esse planejamento sempre ascendente. Ouvidos os seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política com a disponibilidade de recursos. Então, o que é que eu preciso entender? Eu tenho necessidades da política de saúde, tenho diversas necessidades. Quando a gente para analisar a questão de um município, a questão de um estado, a gente tem vários pontos que precisa ajustar. Mas a gente precisa compatibilizar essas necessidades com a disponibilidade de recursos. Então, como é que se faz isso? Priorizando. O que é mais urgente? O que é que pode esperar um pouquinho? O que é que pode esperar mais, tá? Então, sempre vai ser avaliar as necessidades e fazer realmente essa contabilização com os recursos que a gente tem disponível, certo? Disponibilidade dos recursos em planos de saúde dos municípios, Estado, Distrito Federal e União. Então, lembre sempre ascendente, tá? Os planos de saúde serão a base das atividades e programação de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será previsto
na respectiva proposta orçamentária. Então, lembre, planejar a saúde vai ser sempre base para as atividades e programações de cada nível. Então, precisa ter o plano de saúde municipal, precisa ter o plano de saúde estadual, precisa ter o plano de saúde da União, para realmente saber quais são as necessidades e onde vão ser alocados os recursos que se tem disponível, certo? É vedada a transferência de recursos para financiamento de ações não previstas nos planos de saúde. Eu falei para vocês até isso em 2 telas anteriores, eu acho, né? Que precisa estar ali definido onde vai ser utilizado aquele recurso. E aí, o que foi que eu falei para vocês? Exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, certo? Se a gente teve uma situação emergencial, por exemplo, a gente passou pela pandemia de Covid. Então, a pandemia de Covid não era algo previsto, né? Mas a gente teve aquela situação, então precisou realmente declarar um estado de emergência para vir renda extra, para tratar daquilo que era necessário naquele momento e que não estava previsto no plano de saúde, por exemplo, certo? Em situações assim, pode. Em demais situações que não seja caracterizada emergência ou calamidade pública de saúde, não, ok? O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços de saúde em cada jurisdição administrativa, tá? Isso aqui é bem importante. Em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Não será permitida a destinação de subvenções, auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidades lucrativas. Isso aqui eu deixei em vermelho, tá? Para você colocar na cabecinha aí e não esquecer na hora da sua prova. Porque se a prova, por exemplo, vier aqui dizendo que será permitida, está errado, tá? A gente tem aqui esse não bem grande, tá? Não pode. Não será permitida, certo? Continuando aqui e já chegando no nosso último ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Lembrando que se a minha aula te ajudou, se ela está te ajudando, se toda essa série aqui está te ajudando, deixa o like aqui na aula e bota nos comentários, né, realmente, se a minha metodologia de ensino tá boa, o que é que vocês estão achando da aula. Eu fico muito feliz em ver cada comentário que vocês colocam aqui. E, claro, lembre de deixar o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo que eu trago aqui é relevante para você e que ele mostre realmente as minhas aulas para você continuar aqui estudando comigo e com fé em Deus gabaritar as suas questões de SUS na sua prova, tá? Então, esse é o nosso último slide e eu quero dizer para vocês que a gente tem algumas disposições finais e transitórias na nossa lei. Tem algumas, mas as mais importantes eu trouxe aqui para você, tá certo? Então, o que é que a gente precisa entender aqui nesse pontinho final? Os serviços de saúde dos hospitais universitários de ensino integram-se ao SUS mediante convênio, preservada a autonomia administrativa, autonomia universitária, tá, gente? Em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições que estejam vinculadas. Então, lembrem, os hospitais universitários de ensino integram o sistema do SUS, tá? Aqui é um ponto que vocês precisam lembrar, tá? Pensou nele, lembra que integra o SUS, preservada sua autonomia administrativa, tá? Artigo 46. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, Distrito Federal, municípios e as empresas nacionais, tá? Então, tenham em mente que o SUS vai estabelecer mecanismo de incentivo para realmente estimular que o setor privado ele realmente venha investir na ciência e tecnologia no nosso SUS, tá? Na qualidade de ações e serviços de saúde, as ações de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas
pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem. E são livres a participação direta ou indireta de empresas e capitais estrangeiros, certo, gente? Esses 3 itens aqui, esses 3 pontos, é que eu trago aqui, que tinha de mais importante nessa parte das exposições finais e transitórias. Mas não quer dizer que você não possa dar uma lida também nelas, tá? Para entender aqui esse finalzinho. E concluímos, né? Graças a Deus, a nossa Lei 8080 foi um pouquinho longa, foi, mas eu precisei trazer assim, fracionada, para que você realmente tenha uma compreensão muito melhor e um estudo muito mais qualificado e mais leve, tá certo? Então, mais uma vez, se essa aula te ajudou, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, tá bom? E até a nossa próxima aula, que não vai ser de Lei 8080, porque a gente já acabou, mas teremos com certeza outras aulas aqui na nossa playlist de legislação do SUS, para que você gabarite a sua prova com relação às temáticas de SUS, tá bom? Lembrando que aqui no canal também tem a playlist de enfermagem, no meu Estude Comigo lá, que aí você pode, se você é da área de enfermagem, estudar comigo tanto o SUS quanto a parte específica de enfermagem. E você, profissional de outras áreas da saúde, segue aqui comigo na playlist de legislação do SUS. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.